Com a chegada das inteligências artificiais que escrevem código, ficou muito mais difícil agora você ganhar a sua vida como desenvolvedor que só escreve código. Concorda comigo? Então assiste esse vídeo aqui que você vai aprender uma técnica e um conhecimento que vai te diferenciar no mercado de trabalho daqui para frente. Fica até o final que eu garanto que você não vai se arrepender. Ó, falando para vocês com experiência própria, tá? Há 10 anos atrás, 11 anos atrás, quando eu comecei a programar, realmente a profissão de programador ela era muito diferenciada. Quando você falava que era programador, as pessoas achavam que você era um baita de um gênio da matemática, né? Um cientista físico nuclear. Hoje em dia, você tem uma inteligência artificial que escreve códigos para você e cada vez mais as empresas vão começar a perceber que vale muito mais a pena investir em inteligência artificial que vai escrever um código tão bom quanto um humano escreve, só que, sei lá, em 1/3 do tempo, 1/12 do tempo, muito mais rápido do que um ser humano escreve. Então, você pode começar a esquecer essa profissão de programador e começar a pensar agora em como você vai comandar a inteligência artificial para trabalhar para você, escrever código bom para você e principalmente atender aos requisitos do teu cliente, tá? Porque no final das contas, pessoal, eu vou falar um negócio aqui, presta atenção no que eu vou falar, porque é polêmico, mas é verdade. O cliente não vê o código. Olha só, o cliente não está nem aí se foi escrito em Node, em Python, em PHP, tá? Em raríssimas exceções, o cliente vai ter esse conhecimento técnico e vai cobrar de você determinada tecnologia. Na maior parte do tempo, se você pega freela, tá? Você vai ver que o cliente não quer saber no que foi feito. Ele quer o site dele funcionando e atendendo às expectativas dele. É claro que, se você trabalha numa empresa, essa empresa provavelmente tem um tech lead, tem um gestor que vai definir quais são as tecnologias. Mas o que você vai aprender aqui nessa aula de hoje vai te, vai te proporcionar uma habilidade que pode ser usada em qualquer uma dessas situações, seja fazendo freela, seja fazendo projetos pessoais, seja trabalhando em equipe, tá? Então, bora lá. O que eu vou te passar aqui é o conceito e a confecção, como confeccionar um PRD, tá bom? O PRD, como, como está aí na tela para você, é o Product Requirements Document. É o documento de requisitos do produto. Ou seja, o que é que essa aplicação, que esse sistema, que esse aplicativo precisa entregar? O que ele precisa ter como funcionalidade, o que ele precisa fazer? Tudo isso tem que estar documentado neste PRD. Esse documento ele já era extremamente importante antes, só que agora ele é fundamental. Ele é a base, é o que vai decidir se a inteligência artificial vai fazer um bom trabalho ou não. E você, como um programador que agora vai comandar as IAs para escrever código para você, tem a responsabilidade de revisar o PRD, porque nem sempre vai ser entregue, vai ser feito por você, já vai ser entregue por alguém. Ou, se você trabalhar sozinho, pegar freela, é a sua responsabilidade escrevê-lo e garantir que está cobrindo todos os requisitos que o seu cliente quer, tá? Então, aqui nessa aula, eu vou montar do zero um PRD com você, utilizando inteligência artificial, é claro. A gente não vai escrever tudo na mão, não faz sentido a gente fazer isso, mas... e a gente vai gerar uma ideia aqui do absoluto nada, tá bom? Então vamos começar descrevendo qual é o projeto que a gente quer montar, tá? Eu pensei em trazer aqui, primeiro, uma loja virtual, né, um e-commerce, bem simplesinho, só para a gente ter uma ideia de como vai ser esse PRD. E esse e-commerce ele vai ser integrado a uma plataforma de pagamentos, que é a Stripe. Ou seja, nós temos que fazer a integração do nosso código com as APIs, ou melhor, com os endpoints da API da Stripe. Esse PRD ele tem que prever tudo isso. E nós vamos usar a inteligência artificial para descrever passo a passo para nós todos os requisitos funcionais, não funcionais, todos os endpoints que precisam existir na nossa aplicação, todos os payloads, as tabelas de bancos de dados, de banco de dados que precisam existir, tá? Tudo com um simples prompt ou alguns prompts. Vamos ver? Projeto: loja virtual de calçados,
ok? Loja virtual de calçados com integração com a plataforma de pagamentos Stripe. E aqui, o que eu estou fazendo nesse momento da nossa aula aqui? Eu estou só descrevendo de forma muito simplista o que a gente tem como expectativa do nosso projeto. Isso aqui não é o PRD ainda, você vai entender quando a gente chegar lá. Então, a minha loja virtual, o que ela vai ter que fazer? Funcionalidades da minha loja virtual. Ela vai ter que cadastrar produtos. E aí eu vou já até anotar aqui, não precisa editar ou excluir produtos, beleza? Listar os produtos cadastrados em uma vitrine. Receber informações de pagamento. Por exemplo, cartão de crédito, Pix ou boleto. E realizar integração com a plataforma de pagamentos Stripe para efetuar os pagamentos, beleza? Você pode ver que tem funcionalidades aqui, aliás, que a descrição tá bem assim, simplória mesmo, e é de propósito para você entender que hoje a inteligência artificial ela abstrai muita coisa que você e eu antes precisávamos pensar muito para chegar lá. Agora não, agora a gente pode trazer uma descrição muito simples e a própria inteligência artificial, pegando ali a sua base de dados de bilhões de informações, ela já sabe o que precisa ter em cada funcionalidade. Então ela já vai trazer para a gente isso, tá? Uma outra coisa aqui é a autenticação de usuário, beleza? Fechou. Então eu tenho aqui essa descrição bem simples. Eu vou copiar essa descrição, vou abrir aqui o meu amigo Gemini e vou falar o seguinte: Olá, Gemini. Por gentileza, eu sempre falo isso nos meus vídeos, tratem as inteligências artificiais com muita educação, porque quando elas dominarem o planeta, elas vão se lembrar que você, no dia tal, na hora tal, foi gentil e educado com ela, e ela vai te poupar, tá bom? Confie em mim. Olá, Gemini, por gentileza, gere o PRD para o projeto abaixo. E aí eu vou colocar aqui aquela descrição que a gente acabou de copiar, certo? Vamos enviar. Muito bem. Eu não vou ler o que ele está gerando aqui, eu vou só copiar o que ele escreveu e já vou colar aqui no Notion. Inclusive, eu já vou criar uma subpágina aqui, documento gerado por Gemini. E aqui eu vou colar, tá? O que a gente acabou de gerar ali. Vamos pegar esse cara aqui e vamos colar. Mas antes da gente ler isso aqui, eu quero te fazer um convite muito especial. Nesse vídeo, você vai aprender a fazer o PRD, que é o começo de um projeto, é onde você começa a escrever em linguagem natural todas as expectativas que aquele projeto tem que atender. Só que depois disso, você precisa transformar isso em tela, transformar em código back-end, integrar essas telas, tá? E eu ensino tudo isso numa aula muito especial que eu preparei para você no primeiro link do comentário fixado. Então, depois que você terminar esse vídeo aqui, você vai lá no primeiro link do comentário fixado, entra lá e assiste esse vídeo que você vai se aprofundar muito mais nesse conhecimento aqui. Só para dar um gostinho para você ficar ainda mais motivado a clicar lá, o que eu fiz nesse link? Eu criei um projeto do zero, e esse projeto faz o seguinte: ele é um sistema de gestão de loja de informática, onde eu cadastro produtos, lanço vendas, e eu tenho dentro dele um chat com inteligência artificial que conhece o meu sistema. Então eu pergunto para ele quantas vendas eu fiz na semana passada. Ele vai me responder: você fez, sei lá, 30 vendas e o valor total de todas essas vendas é de, sei lá, R$1.000, por exemplo. Ou sei lá, quantos teclados eu tenho no meu estoque? Você tem 3 teclados, sendo um da Red Dragon, o outro da Razer e o outro da Logitech. Então, é muito legal esse projeto. Eu fiz do zero, sem escrever uma linha de código, tá? Ele está em Python com Fast API e com React.js no front-end, e eu não escrevi uma linha de código. Então, vai lá ver essa aula, que está muito interessante. Agora, continuando aqui, eu vou só tirar essas observações que o Gemini faz para a gente ter um documento completinho.
E agora sim, vamos ver o que ele fez aqui. Vamos ver se ficou bom. Introdução, visão geral do projeto. O objetivo desse projeto é desenvolver uma loja virtual de calçados simples e funcional. A plataforma permitirá aos usuários visualizar e comprar produtos, processando pagamentos de forma segura através da integração com a Stripe. Objetivo principal: criar uma experiência de compra online eficiente, com foco nas funcionalidades de catálogo, carrinho e checkout, garantindo a segurança e a confiabilidade das transações financeiras. Então veja aqui, daquela minha descrição extremamente simples e pequena, ele já gerou uma visão geral do projeto e um objetivo principal que está totalmente alinhado com a ideia que eu passei para vocês, tá bom? Escopo do projeto. Agora ele começa a entrar em coisas um pouco mais técnicas, né? Quais são os módulos que esse projeto vai ter? Ele vai ser dividido em 2 módulos principais. Módulo de catálogo e produtos, onde eu vou gerenciar a exibição e a listagem dos calçados, e o módulo de pagamento e autenticação, onde eu vou lidar com todo o processo de checkout, a integração com a Stripe e o gerenciamento de contas de usuário. Daria para a gente até ter 4 módulos aqui, né? Um módulo de catálogo, um de produtos, um de pagamento e um de autenticação. Daria até para melhorar isso aqui. Era só pedir para o Gemini que ele faria, ok? Aqui ele entra nos requisitos funcionais. E aqui está o pulo do gato para você automatizar a escrita do código com inteligência artificial. Nesse vídeo aqui eu não vou entrar tão profundamente nesse assunto, mas novamente, você pode clicar no primeiro link do comentário fixado. Gerenciamento de produtos. O sistema deve permitir que um administrador cadastre novos produtos, incluindo nome, descrição, preço, quantidade em estoque e imagem. Perceba que eu não passei nenhuma dessas informações para o Gemini, tá? Eu só falei que eu precisava cadastrar produto, calçado no caso, né? E ele já, com o conhecimento que ele tem de todos os sistemas que existem, ele já sabe que pelo menos estas informações aqui a gente tem que ter. Pode ser que os nossos produtos do nosso projeto tenham outros requisitos, mas isso aqui é básico, né? A loja virtual deve exibir uma vitrine de produtos com todos os calçados cadastrados, mostrando a imagem, nome e preço de cada item, assim como a maioria das lojas que a gente entra, né? Quando você entra no Mercado Livre, o que tem ali? Uma foto do produto, o nome do produto e o preço do produto, certo? Então, perfeito. Fluxo de compra e pagamento. O usuário deve ser capaz de selecionar um produto na vitrine, adicionar um carrinho de compra. O sistema deve permitir que o usuário inicie o processo de checkout a partir do carrinho. Antes de eu continuar, olha que legal. Ele já entendeu que é uma loja virtual e ele já colocou a função de carrinho de compra, porque eu não especifiquei isso na nossa descrição inicial. Então você está vendo que você chega com uma ideia muito crua ainda, e ele já vai te dando insights. Você poderia discordar disso aqui e simplesmente tirar. Não, eu quero que a venda seja efetuada de uma vez. Clicou, comprou, não quero carrinho de compra. Beleza, você vai lá e tira. Mas ele já traz coisas que nós, como seres humanos, podemos falhar em lembrar, tá? Então, assim, só por esse conhecimento aqui, eu acho que você já deveria deixar o teu like aqui. Primeiro porque é de graça, é só você descer a tela e clicar no símbolo de joinha. E segundo, que você vai me ajudar demais a entender, primeiro, que você está gostando do conteúdo e que eu devo continuar produzindo, porque está te ajudando, e para espalhar mais ainda esse conhecimento para outras pessoas. Assim como você pode copiar o link desse vídeo e mandar nos seus grupos de WhatsApp, para os seus amigos aí, tá bom? Continuando. Na tela de checkout, o usuário deve informar os detalhes de envio e escolher um método de pagamento. O sistema deve aceitar e processar pagamentos via cartão de crédito, Pix, boleto, utilizando a API da Stripe. Após confirmação do pagamento, o sistema deve exibir uma página de sucesso e enviar um e-mail. E aqui está a parte de autenticação, onde os usuários podem se cadastrar, podem fazer login e manter a sessão autenticada. Na seção 4, nós temos requisitos não funcionais, que a gente fala sobre desempenho, confiabilidade, segurança, usabilidade. Eu vou pular essa parte, mas ela é tão importante quanto para a sua inteligência artificial. É mais para a gente não ficar tão cansativo aqui no vídeo, né? E aí, na seção 5, integração com a Stripe, ele coloca que o projeto deve utilizar a API oficial, a integração deve ser capaz de gerenciar sessões de checkout para boleto e Pix e processar pagamentos diretamente com o cartão. E o sistema deve lidar com webhooks da Stripe, para a gente receber as notificações, ó, pedido foi pago ou pagamento foi recusado, enfim, né? E aqui ele coloca até umas considerações adicionais aqui, que a gente pode incluir a edição e exclusão de produtos, um painel de administrador em próximas versões. Isso aqui já está bem legal, mas a gente pode melhorar um pouquinho mais ainda, tá?
Então dá aquela respirada boa, que a gente vai fazer uma melhoria nesse PRD, uma melhoria bem bacana mesmo, tá? Então presta atenção aqui para a gente fechar esse PRD com chave de ouro, beleza? É muito importante isso aqui. Que é o seguinte, nós queremos que esse PRD já tenha exemplos de payloads, tanto o que o nosso sistema vai receber, o que a nossa API vai precisar receber, quanto os payloads que o nosso sistema vai precisar preparar para enviar para a Stripe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar na stripe.com/docs, será que é assim? Vamos ver. É isso mesmo, tá? Vamos encontrar aqui, então, a referência da API, tá aqui. Perfeito. Eu vou simplesmente pegar essa parte aqui, ó. Cadê? Transaction Payment Methods. Cadê? Billing. Quer saber? Eu vou mandar a documentação inteira. Vamos ver como que o Gemini vai se virar. Ele é muito mais inteligente que eu, ele se vira. Agora eu vou pedir o seguinte. Primeiro, agradecer. Obrigado, Gemini. Está perfeito. Agora, por gentileza, gere o tópico 7. Por que o tópico 7? Porque o nosso PRD acabou no tópico 6. Então, eu vou pedir para ele gerar um tópico 7, tá? Com exemplos de payloads que a nossa API vai precisar receber e também com exemplos de payloads que deverão ser enviados para a API da Stripe. Aqui está a documentação oficial. E aí eu colo o link e vou fazer só mais uma instrução aqui que é o seguinte, não precisa gerar todo o PRD novamente, gere apenas o tópico 7. E vamos enviar. Vamos ver como que ele vai gerar isso para a gente. Ó, que legal, já começou a trazer para a gente aqui exemplos de payload e integração com a Stripe. Então, primeiro, como que você cadastra um produto na nossa API? Você manda este payload aqui, com nome, descrição, preço, quantidade e a URL da imagem. Payload de entrada para iniciar o checkout. A nossa API, ele mesmo fala aqui, ó, sua API. Então, eu preciso saber quem é o usuário que está comprando, quais são os itens do carrinho e qual é o endereço de envio. Show de bola, é exatamente isso. Payload para saída de Stripe, como que você cria uma sessão de checkout? Então, ele foi lá na documentação, leu a documentação e viu que esse aqui é o formato que tem que ser obedecido na API da Stripe. Então, eu trago aqui os itens, né, o valor da unidade, a quantidade desse item, tá? Que é mais um item, né, no caso. Qual que é o modo? É pagamento. Qual que é o URL de sucesso? A URL de cancelamento. Quais são os métodos de pagamento aceitos, tá? Beleza, então ele já trouxe para a gente aqui um exemplo de como iniciar uma sessão de checkout. Claro que ele poderia trazer depois informações sobre outras APIs, outros endpoints, na verdade, da Stripe, como processar um pagamento, né? Como que eu vou obter informações desse pagamento, quais são os webhooks que eu posso criar para terminar todo o fluxo de checkout. Mas aí, meu amigo, é só você continuar digitando aqui, conversando com o Gemini, que ele vai fazer isso para você. E é óbvio que você gostou desse vídeo e já deixou o seu like aí. É óbvio isso. Se você não fez isso ainda, cara, nessa altura do vídeo, com esse conhecimento aqui que eu tô te passando, você tem que deixar. É sua obrigação moral deixar esse like aí para ajudar o canal Descomplica Dev e fortalecer a minha motivação de continuar fazendo esses vídeos aqui. Então, já aproveita que você desceu a tela aí para deixar o seu like e já se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E no primeiro comentário fixado do vídeo, lembre-se, não se esqueça disso, que se você entrar lá, você vai sair na frente de muita gente no mercado de trabalho de inteligência artificial. Você vai aprender a montar não só o PRD, mas depois você vai usar esse PRD para criar a API inteira de forma automática. Você vai apertar um botão, a inteligência artificial vai fazer tudo para você. Depois você vai pegar e aprender a fazer a tela, a interface de usuário desse sistema. Também a mesma coisa, você vai apertar um botão, a inteligência artificial vai fazer tudo para você. E você vai aprender a integrar esses dois, integrar a tela que você fez com o IA, com o back-end que você fez com o IA e fazer com que isso funcione e vire um projeto funcional. E de quebra, tá? Nesse mesmo link, você vai aprender a criar um chat interno para sua aplicação usando a API do Gemini, mas
ensinando o Gemini sobre o seu produto, para que ele consiga acessar o seu banco de dados e saber quantas vendas você efetuou, quantos produtos de tal marca ou de tal categoria você tem, e você consegue obter essas informações conversando com ele por um chat com linguagem natural. Beleza? Vale muito a pena essa aula. É uma coisa que eu uso no meu dia a dia como CTO da empresa onde eu trabalho, tá? Todos os meus desenvolvedores usam esse fluxo e vai ser a realidade de mercado daqui para frente. Então não perde tempo, entra lá e não se esquece de deixar um comentário aqui sugerindo qual é o próximo tema dos próximos vídeos que você quer aí, tá? Porque eu sempre leio diariamente aqui os comentários, tô vendo e a sua sugestão é muito importante para mim. Beleza? Até o próximo vídeo. Falou!